Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. São 9h33, entrando no ar o nosso Momento Saúde e Nutrição aqui na 87.9. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, é sobre o uso de adoçantes. Primeiramente, bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Carla, fala um pouquinho pra gente. Estudos indicam que usar adoçante faz mal à saúde, é isso? Então, tá bem polêmico, né, esse estudo agora que foi lançado, né, sobre o uso do adoçante mesmo, porque as pessoas acabam usando de forma errada. Né? Então, assim, ele pode sim estar causando mal à saúde se usado em excesso, porque tudo em excesso vai fazer mal. Então, assim, o uso em excesso, o uso descontrolado do adoçante vai fazer mal, sim. E, Carla, quais são os malefícios, então, desse uso de adoçantes? Então, assim, porque muitas pessoas acabam usando um tipo de adoçante só, né? Uma marca só, por exemplo, ou muita quantidade. E o que acontece com esses adoçantes? Eles não são processados pelo nosso estômago, então eles passam direto para o intestino. E aí o que acontece no nosso intestino? Ele causa um desequilíbrio da flora intestinal e esse desequilíbrio faz um descontrole nos hormônios. Então, assim, um dos hormônios é a insulina, que controla o açúcar no sangue. Então, por isso que muitas pessoas acabam se tornando, talvez, diabéticas, usando em excesso também o adoçante, ou fazendo um descontrole mesmo. Às vezes usa o adoçante, sempre vai fazer o teste de glicose, às vezes está alto, está alterado, né? E às vezes a pessoa pensa, não comi nenhum tipo de doce. Então é isso que eles comprovaram neste estudo que está acontecendo. Não foi feito assim um estudo com os diabéticos, né? Então, assim, foi só realizado esse estudo para ver realmente se é isso que está acontecendo. Carla, e o que a gente pode, então, trocar no lugar do adoçante? Por exemplo, quais são as outras opções que a gente pode usar no suco, no café, enfim? Porque, assim, tem pessoas que gostam de usar o adoçante, ou querem usar o adoçante, para reduzir peso, porque não tem calorias. Tem alguns que têm baixa caloria, tem outros que têm calorias menores, né? Então as pessoas acham que, vou usar adoçante para perder peso, por exemplo, né? Então, assim, eu como nutricionista, raramente eu indico o adoçante para perca de peso. Então, por quê? Ele acaba, às vezes, se tornando tóxico no organismo, depende da quantidade que você vai usar, então ele acaba, assim, não tendo os benefícios que você precisa. E o que você pode usar? Então, às vezes, eu prefiro que a pessoa, assim, se a pessoa não for diabética, no caso, né? Use um mel para adoçar, um açúcar mascavo, tem o açúcar demerara também. E esses tipos de açúcar, eles contêm mais vitaminas e minerais que a gente precisa, nosso organismo necessita disso, né? Do que às vezes usar o açúcar branco, açúcar refinado. Esses açúcar branco, eles são muito processados, então assim, não resta nada de vitaminas neles. Então, por isso que é interessante, às vezes, usar uma menor quantidade do açúcar, né, do que às vezes usar o adoçante. O que as pessoas têm que tentar? Acostumar o paladar, né? E por exemplo, treinando o paladar. Porque se você acostuma com o doce, cada dia você coloca um pouquinho mais de doce, você vai acostumando o seu paladar a isso. Agora, se você começa a reduzir, né? Então, assim, se você usa muito, começa a reduzir, você vai acostumando com aquele paladar, até o momento que você não precise mais daquele doce. Então, você pode ir treinando o seu paladar para que você consuma sem o doce, sem o açúcar ou sem o adoçante, né? Carla, e a questão dos diabéticos, então, o que eles devem usar? Então, os diabéticos, que é interessante eles fazerem esse treinamento aí de usar sem adoçante, sem açúcar, ou tentar usar os adoçantes com estévia,
que o stevia, ele é uma planta, né? Então ele é mais adocicado, ela tem até em folhas também, que você colocando uma folhinha assim, já no teu chá, no café, ele adoça. E tem os adoçantes que são a base de stevia, que daí não tem aquele ciclamato, o aspartame, até o ciclamato e a sacarina são adoçantes que tem muito sódio. Aí, por exemplo, pessoas que são diabéticas e têm pressão alta, não é interessante utilizar, porque vai alterar a pressão. Então, tem que cuidar muito dos rótulos, observar o que está escrito, né, para saber se as pessoas podem ou não utilizar. Carla, algumas pessoas, por exemplo, fazem pudins, fazem doces, sobremesas com adoçantes. É certo utilizar? Então, o certo é usar o adoçante culinária, que é um adoçante próprio para forno e fogão. Então, é um adoçante em pó, né? Então, assim, também a base de stevia. E não pode ser utilizado esses adoçantes líquidos. Esses líquidos normais que coloca no café e tudo mais, não pode usar para fazer doces, para colocar no forno, fogão, porque ele se torna tóxico. Então, quem faz isso, pare de fazer isso, né? E use o adoçante culinária. Pessoas que são diabéticas e querem fazer isso. E, Carla, e as pessoas que ainda usam esse adoçante líquido, qual é a quantidade ideal o suficiente aí para o café, para o suco, enfim? Então, o ideal é assim, de 2 a 3 gotas, né? Para aquela xícara de 200, 300 ml mais ou menos. Nada de esguichar, né? Tem gente que esguicha assim o adoçante na xícara, nem conta quantas gotas. A gente vê que pessoas contam e às vezes contam 20, 30 gotas. Isso fica muito doce. E isso é o excesso, né? Então é aquela questão que eu falei, acostumar com o paladar. Então tenta ir reduzindo. Se você está apertando lá o adoçante, começa a contar as gotinhas. Se você usa 20, começa a reduzir para 18, para 15, vai reduzindo aos poucos para você ir acostumando o seu paladar. Porque, claro, se você está acostumado a usar 20 gotas e amanhã você começar a usar 3, você vai achar horrível a sua alimentação. Vai dar um baque muito grande, né? Porque dá uma diferença. Então, comece a reduzir aos poucos, que aí o organismo vai se adaptando, vai acostumando e vai ficando gostosa a alimentação. Carla, e quais são as opções de adoçantes que o pessoal encontra na Nutrivida? Então, eu só trabalho com esse adoçante stevia, né, que tem o adoçante líquido de stevia, tem aquele de pacotinho que é individual, sachê, e tem o adoçante culinária também, e o stevia em folhas também. Então, todos esses a gente tem na Nutrivida. Os outros, né, que tem já aspartame, ciclamato, esses a gente não trabalha mesmo. Bacana. E também lá você encontra outros tipos de açúcares, né, para o pessoal que quiser utilizar tanto na culinária, como também aí para adoçar os sucos, enfim. Isso, nós temos o açúcar mascavo, temos o açúcar demerara. Então, esses são os açúcares que a gente mais indica, né, para que as pessoas possam estar fazendo uma alimentação mais saudável e natural.